Salve, salve, irmãos e irmãs. Vamos neste momento meditar a liturgia de hoje, dia 4 de janeiro de 2021, terça-feira, tempo do Natal depois da Epifania. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram:
queres que gastemos 200 dinários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus dirigida para nós neste dia traz para nós a reflexão diante da multiplicação dos pães, realização que Jesus faz mediante a um povo que estava faminto. Jesus, ele, quando avistou a multidão, viu e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando nós olhamos para este primeiro versículo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Nós podemos olhar para a realidade daquele tempo e perceber que um grande rebanho de ovelhas que não tivessem pastor era fadado, aquelas ovelhas, à destruição. Primeiro momento, por si só, elas não conseguiriam chegar a pastagens. E se conseguissem, estariam à mercê dos lobos, das feras, estaria à mercê da falta do recolhimento para o redil, do cuidado contra o frio, contra a chuva. Então, é um rebanho fadado à destruição. E assim que Jesus viu a multidão, como ovelha sem pastor. A multidão, quando viu Jesus, ouviu Jesus pela primeira vez, já não quis se apartar mais de Jesus, não quis se afastar mais de Jesus. Por quê? Eles perceberam algo diferenciado. Eles perceberam que em Jesus existia algo de novo, algo de tão sublime, que era impossível deixá-lo de seguir, deixá-lo de ouvi-lo. Então, aonde quer que Jesus fosse, a multidão reunia ao seu redor. No Evangelho, encontramos diante do banquete da vida, Jesus
saciando a multidão faminta. O evangelista São Marcos, ele dá extrema relevância à tradição do sinal da multiplicação dos pães ao recordá-lo por 2 vezes. 2 momentos, São Marcos ele traz para nós este ato de Jesus. No capítulo 6, versículo 34 ao 44, ao qual nós estamos refletindo hoje, mas também no capítulo 8, versículo de 1 ao 9, novamente ele traz a multiplicação dos pães. Então, olhando para a multidão, olhando para o povo, Jesus tem compaixão. Jesus, ele vê a necessidade desse povo de alimento também. E nós podemos, nesta reflexão, podemos compreender que esta multiplicação dos pães se remonta também ao momento do Êxodo. Reunidos com o Mestre, ao retornarem da missão, os discípulos são levados por Jesus para um descanso merecido, em um lugar à parte. No entanto, a multidão, ela persegue os passos de Jesus, porque quando ouviram Jesus pela primeira vez, algo os tocou. Algo diferente saiu dos lábios de Jesus. E a multidão segue Jesus. Quando eles desembarcam, Jesus contempla aquela gente e se compadece, porque eram, como já dissemos, como ovelhas sem pastor. Movidos Jesus por uma compaixão, movido Jesus por um sentimento de piedade em vista daquele povo, ele ensina e também ele alimenta. Jesus, ele é a palavra e Jesus também é o pão. Porque o próprio Jesus se autodenomina: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Também Jesus, ele é o mestre. Ele é reconhecido como mestre pelo povo. Mas Jesus também se autodenomina como pastor. Eu sou o bom pastor. Então, portanto, quando nós olhamos para Jesus, ele é palavra, ele é o Verbo de Deus encarnado e ele é o pão da vida. Ele é o mestre chamado pelo povo e ele é o pastor. Então, ele ensina como mestre e ele alimenta como pastor. O modo como São Marcos descreve a cena, podemos levar a uma compreensão clara a celebração eucarística. Primeiro, Jesus, ele prega a palavra, o que acontece na Santa Missa. Jesus ensina. Então, é a mesa da palavra. E em segundo momento, Jesus alimenta, que é a mesa da Eucaristia.
Quando nós olhamos também, podemos observar que na mesa da palavra se faz menção ao Êxodo. Num segundo momento, Jesus ordena que se sentem em grupos. Ali, eles sentam em grupo de 100 e de 50. E ali podemos fazer uma compreensão também do Êxodo, capítulo 18, versículo 21 ao 25. E em terceiro momento, Jesus sacia a fome, que seria a mesa eucarística, que sacia a todos. Faz referência ao Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 ao 36. Então, quando nós olhamos para isso, para esse ato de Jesus, a palavra eterna do Pai que se faz homem, Ele é este Deus conosco, este Emanuel, o Deus presente em nosso meio, que nos sacia como com o pão da vida. Hoje, nos sacia plenamente com a Eucaristia, nos sacia com a sua presença, porque Jesus se faz presente em nosso meio. Ele quis fazer morada junto de nós. Ele quis habitar entre nós. Então, quando nós olhamos para este grande milagre acontecido, muitos aqui diriam que foi somente uma partilha. Jesus fez uma convocação, mostrou a caridade, mostrou a fraternidade. Quando nós pensamos desta forma, nós simplesmente anulamos o relato escriturístico, nós anulamos o relato escriturístico para colocar uma compreensão humana, simplesmente voltada para atos humanos que não necessitaria uma ação divina ali, porque convocar para uma partilha, qualquer um convoca. Mas ali houve o diferencial. Só havia 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, ele ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, partiu os pães e em seguida, dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos. O ato de Jesus, o milagre que Jesus realiza da multiplicação dos pães, nós podemos traduzir isso nesta multiplicação, ato santo de Jesus, para uma vida caritativa entre nós. Isto sim, o ato de Jesus é o ato milagroso, o nosso ato caritativo, que não deixamos de fazer o bem. Por quê? Muitas vezes a nossa fé é pequena e nós podemos fazer aquilo que está no nosso alcance. Nós podemos partilhar, nós podemos doar aquilo que nós temos com fartura, o suficiente para o nosso sustento, fazer esta partilha. Não que nós estamos semelhantes a Jesus, porque Jesus realizou o ato milagroso. As pessoas que ali se encontravam, elas não tinham nada. Eram as pessoas mais pobres que viu a saída em Jesus. Então, o que elas tinham em suas sacolas? Elas tinham somente o desejo de serem saciadas. Porque aqueles que
eram abastados, aqueles que tinham o suficiente para suas vidas, dificilmente acompanhavam Jesus. Dificilmente estava na caravana de Jesus ou estava seguindo Jesus. Quando muitas vezes olhava, era para até mesmo escarnecer ou para tentar fazer alguma pergunta, colocar Jesus em uma dificuldade com alguma resposta, tentar fazer um interrogatório. Mas aqueles que nada tinham, aqueles que estavam simplesmente buscando algo diferencial porque viam uma saída, eles buscavam em Jesus, e Jesus é esta saída. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o alimento que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, alimenta o nosso ser, alimenta a nossa existência. Então nós precisamos de confiar em Jesus. Jesus realizou um ato milagroso. Nós podemos realizar atos de bondade. Por quê? Se nós já realizarmos atos de bondade, assim nós estamos manifestando que nós conhecemos a Deus, que nós somos de Deus, que nós amamos a Deus, como está escrito na leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Então, olhando para esta realidade em que nós estamos vivenciando esta palavra, através do amor manifestado de Deus para conosco, e nós manifestando o amor de Deus aos nossos irmãos, nós podemos fazer o bem sem olhar a quem. E não é que nós podemos fazer o bem, nós devemos fazer o bem. Porque se nós não fizermos o bem, representa que nós não conhecemos a Deus, não amamos a Deus e não venhamos de Deus. Porque se nós amamos, conhecemos e nós vemos de Deus, viemos de Deus, nós vamos realizar algo que agrada o coração de Deus. Nós vamos realizar coisas boas, porque é a capacidade que Deus nos dá. Portanto, irmãos, que por este santo evangelho, pela liturgia de hoje, o Senhor nos conceda a graça da bondade, do amor, da ternura e da paz. Oremos. Ó Deus, que pela nossa participação neste sacramento, entrais em comunhão conosco, fazei que sua graça frutifique em nós e possamos conformar nossa vida aos dons que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.